Vira para o irmão e diga: seja abençoado nessa noite. Aleluia. Amém, querido? Glória a Deus. Pode se sentar, amado. Mês de agosto, eu gostaria de pedir, Quero pedir para você. Quero saudar os meus irmãos aqui, saudar os meus irmãos da internet, aqueles que estão ouvindo também, pelas redes. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. A palavra de Deus chegue em bom som, em boa altura aos seus ouvidos e possa descer também ao seu coração. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que nos ouvem pela rede. Queridos, eu quero convidar você para não perder as 5 pregações do mês de agosto. Nós estaremos falando sobre comunhão e o poder da comunhão. Eu estou abrindo essa série de pregações, outros ministros estarão pregando durante esse mês todo, e eu gostaria que você não perdesse. Olha, mas como o inimigo vai lutar para que você não venha nos cultos dos próximos domingos. Mas quem é maior? Aquele que está em mim ou aquele que está no mundo? Então eu digo: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Amém, querido? Que seja isso. Faça com você mesmo uma aliança, querido, e participe dos os 5 cultos desse mês de agosto, para que você não perca nenhuma pregação e Deus possa falar de forma contínua ao seu coração. Amém? Nós vamos fazer a leitura. Hoje é comunhão na comunidade, juntos é melhor. Esse é o tema da palavra hoje. Comunhão na comunidade, juntos é melhor. E antes da gente começar o texto propriamente dito aí, de Efésios, e nós vamos seguir numa série de leituras. A gente poderia até ficar em Efésios e Atos, capítulo 2, de 46 a 47. Mas eu decidi colocar outros versículos para fortalecer a mensagem, a ideia central, que é juntos é melhor. Amém? Glória a Deus. Querido, eu queria ilustrar algo para você e dizer assim: muitas vezes nós colocamos barreiras à nossa volta, nós mesmos colocamos barreiras à nossa volta para impedir a comunhão, para impedir o relacionamento. São nossas tristezas, amarguras e dissoluções e brigas e intrigas e confusões. Você nunca se separa de alguém por uma coisa boa. Eu vou me separar de você porque eu te amo. Olha, eu não posso mais te ver porque eu não gosto de você, porque eu gosto de você. Sabe, eu não posso ficar mais do seu lado porque você me faz bem. Alguém fala isso? Não, gente. Eu quero que você vá embora porque eu te amo. Oh, que loucura. Então, na verdade, queridos, tudo que nós colocamos de barreiras à nossa volta, tudo que colocamos de barreiras à nossa volta, são coisas que nós estabelecemos para manter as pessoas distantes de nós. Amém? Olha só, o cachorrinho tem um problema com você. Ele foi lá, revirou o lixo da sua casa e espalhou o gatinho da Tamires, arranhou toda a porta do armário dela. Meu Deus do céu. Aí ela chega assim, mas como é que é o nome da bichana? Aurora. Aurora. Olha o nome, Aurora. Aurora. O justo florescerá como? Como a luz da aurora. Tem negócio bom aí. Então, mas a Aurora, boazinha, que foi, arrancou, arranhou tudo, a tinta do armário da Tamires. Ou o cachorrinho da pastora foi lá e revirou tudo lixo. Aí você chega lá, mas Beca, que é isso? Aurora, pelo amor de Deus, Aurora, eu já te ensinei, eu já falei com você, Aurora, já te adestrei, Aurora. E aí você vai lá, pensa que vai fazer, vou passar um esmalte aqui, eu acho que resolve.
Não, é melhor falar com uma pessoa para trocar essa porta. Vou trocar a porta, vou chamar o Diego para trocar a porta do armário. Tá aí o Diego aí, amém. Trocar a porta do armário. A pastora Márcia vai lá, o pastor Fernando, você pode arrumar o lixo aí? É lógico, pastora, que eu posso. Aí o pastor vai lá, tira o lixo, junta tudo, põe, né? E aí você briga com o cachorro, fala, não faz isso mais, porque você fez isso, eu sei que você não pode fazer, você sabe disso, eu sei que você está revoltado porque está sozinho em casa, não foi para o culto hoje, ficou aqui, aí tudo bem. Passou 5 minutos, aquele momento de dificuldade, sabe o que acontece? E no primeiro momento ele coloca o rabinho no meio da perna, ele fica quietinho, moadinho. Daqui a pouco ele vem chegando pertinho de você assim, dá uma lambida, aí bate o rabo na sua perna. Ah, vem aqui, seu bobo, vem cá, esquece o que eu falei, vai, vem aqui. Pronto, já realizou, já está na amizade de novo. Não é? Sim ou não? Sim. Não importa o que ele fez, até te deu uma mordida às vezes, te deu uma mordida porque estava nervoso, porque estava doente, alguma coisa que você não sabia, te arranhou, você perdoa. Mas um filho de Deus, o seu irmão em Cristo, o filho do mesmo Pai, aquele que te redimiu, te salvou, te restaurou, te restituiu, te transformou, que trouxe para a família dele, você não perdoa. Como é que pode? Porque é outro ser humano? Porque fala e agride você como você consegue agredir o outro? Quantas vezes, queridos, nós nos afastamos da família de Deus por causa de uma fala, de um gesto, de um sentimento, de alguma coisa que aconteceu e a gente não volta atrás, mas nem que dê um abraço, um beijo, um pedido de perdão, não. Eu vou perdoar não que esse indivíduo aí. Que é isso, gente? Como é que eu vou falar de comunhão numa noite em que os filhos estão sentados à mesa e um filho não pode olhar para o outro? Não tem isso. Não existe isso. A gente ama e adora a nossa família, mesmo com todos os problemas que elas têm. É um que briga, é outro que fala, é outro que xinga, é outro que mente, é outro que enrola, é outro que, meu Deus do céu. Mas quando a família está reunida, está lá. Vamos para cima, José. Carne num lugar, brincadeira no outro e vamos para cima. Tem gente que sabe que só pode ficar 2 horas com a família, depois tem que ir embora. 2 horas é hora boa, depois começa a dar o rolo. O outro é meio-dia, e o outro chega e já vai embora na hora. Cada um sabe o seu tempo e conhece a sua família. Mas nós não podemos perder, gente, a essência da irmandade. A essência do Pai que nos criou, que nos quer sentado à mesa. Então nós nos blindamos, diga, nós nos blindamos para afastar as pessoas. Eu não me blindo para afastar as coisas, mas geralmente pessoas. Eu me blindo, eu coloco uma cerca de proteção na minha volta para que as pessoas não cheguem em mim. Ou por mágoa, por tristeza, por tudo isso que eu já falei. O objeto não é ficar falando isso. Eu só preciso introduzir a palavra nessa noite e dizer para você que mesmo que você afaste as pessoas de você, Cristo Jesus, o teu irmão, que deixou o Espírito Santo operando na sua vida, está do lado de cada barreira. Sabe o que significa isso? Que há condição do perdão chegar, que há a condição da restauração chegar, que há a condição da transformação chegar. Por quê? Porque aquele que opera em nós não está operando no inimigo, mas está operando em nós. Agora, o seu irmão não é teu inimigo, é teu irmão. O inimigo é outro. O inimigo é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Às vezes a gente se deixa influenciar por ele e acaba afetando a vida de alguém. Mas não olhe para esse irmão como um filho do diabo.
Olhe para ele como um filho de Deus que cometeu um erro e perdoe, para que ele seja livre e continue a vida dele e você a sua. Isso é ser cristão, gente. Isso é estar debaixo da paternidade de Deus. A paternidade de Deus nos diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, o seu Deus, não vou te abandonar, porque eu sou seu pai. Querido, então é mais forte a palavra de Deus do que a palavra humana. Creia na palavra de Deus. Comece a trabalhar o seu coração de tal forma que ele fique livre. Vamos cantar de novo? Opa, quase saiu aí, hein? Como é que é? Vai lá. A turma só sabe cantar com o microfone, rapaz. Assim nós vamos dormir. Agora vamos, eu sou livre. Vai lá. 3, 2, 1. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Sabe o que traz liberdade para você? Que você pode dizer, eu sou livre? É o sangue de Jesus, que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, desse irmão cheio de defeito e falha. Mas quem nos faz livre, e nos perdoa do pecado, e nos faz amigos de Deus, é o sangue de Jesus. Amém? Então passe a olhar para a pessoa que está do seu lado como um irmão em Cristo, filho de Deus, lavado pelo mesmo sangue, chamado sangue de Jesus, e dá oportunidade para ele ser livre também. Não fique amarrando na vida dele não. Para que a bênção de Deus chegue na sua vida. Amém, querido? Então vamos para Efésios capítulo 5, verso 19. É um texto bonito de ler, fácil de entender, mas nós não vamos ficar nele não. Efésios 5, 19, NVI diz assim, vamos juntos? Juntos, vamos? Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Amém? Agora vamos voltar no 18, para você ter um entendimento disso. O que diz? Uma vez, diga, uma vez cheios do Espírito Santo. Verso 19. Falamos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, porque estamos cheios do Espírito Santo. Querido, quer colocar um sorriso no seu lábio? Quer colocar uma alegria no seu coração? Quer ter uma mudança na sua vida? Quer viver uma família diferente? Seja cheio do Espírito Santo. Não tem como viver a sanidade da vida cristã, o equilíbrio espiritual, se nós vivemos na nossa carne. A nossa carne leva à embriaguez do vinho, que é loucura. Você fica tonto, bêbado, desnorteado na vida, perdido em meio aos sentimentos. Mas quando nós entendemos que nós precisamos deixar o vinho da contenda, ou seja, a vida que Satanás tem colocado para nós nesse mundo, os prazeres que a nossa carne quer, e as desavenças que ele promove, quando a gente começar a deixar isso, então nós vamos experimentar
hinos, salmos, hinos, cânticos espirituais. Amém? Então, se você quer um cântico novo, é necessário mudar a prosa. É necessário começar a colocar o seu sentimento nas mãos do Senhor e dizer para ele: eu tenho agido desse jeito, eu tenho falado dessa forma, eu tenho vivido desse jeito, mais para a minha carne, Senhor, do que para mim mesmo, porque para o teu espírito. E eu tenho estado triste, abatido, angustiado. Eu tenho vivido uma vida, Senhor, que não tem alegrado o seu coração e nem o meu. Então volta lá no 18 para mim. Então, o que você vai fazer? Eu não vou mais me embriagar com o vinho da... O que é a libertinagem? É fazer o que quer. Ninguém manda em mim. Eu falo o que eu quero. Eu ajo do jeito que eu quiser agir. Ninguém manda em mim. Eu penso do jeito que eu quiser pensar. Isso é viver uma vida de libertinagem, sem nenhum controle. Briga, agride, violenta, fala o que quer, do jeito que quer, maltrata, se indispõe o tempo todo, é violenta, às vezes na fala, na conversa, nas ações. Então nós precisamos entender que se o Espírito Santo de Deus está operando em você, e você está amadurecendo na presença dEle, verso 19. Falamos, vamos dizer isso? Falamos, diga, falamos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, de coração. Pode me chamar para a tua casa que eu vou tomar um café com você. Isso é comunhão, querido. Você chega na casa do outro e ele diz assim: falando entre nós com salmos e cânticos espirituais. Mas, meu irmão, que benção, rapaz, você está aqui hoje. Meu Deus, vamos ter uma palavra de oração aqui. Olha o Espírito Santo operando. Rapaz, que bênção que é poder falar da palavra do Senhor. Essa semana eu ganhei uma vida para o Senhor Jesus, levei ela lá para a comunidade, ela ouviu a palavra, se entregou. Estamos acompanhando a vida dela, discipulando ela, entregando ela para o Senhor dia a dia, querido. Que tremendo. Então, rapaz, você é doido, você só fez um essa semana, eu corri atrás de 2, eu estou trabalhando com 3. O Espírito Santo está enchendo meu coração, rapaz, de falar da verdade, das boas novas. Porque quem está cheio da verdade, o Espírito Santo, quer anunciar as boas novas. Rapaz, pensa num negócio desse. Você senta na mesa já, pai, porque é o seguinte, cara, está um problemão, sei, sabe, aquele falou, esse disse, aquele me disse, esse aqui, o pastor, o negócio, aquele falou. Fala, rapaz, cadê os salmos, hinos, cantos espirituais, cadê o cheio do Espírito Santo, onde está esse negócio aí? Então a grande verdade dos cristãos, da nossa vida, é fazer um exame, que o apóstolo Paulo fez. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pare de ficar acusando o outro e olhe para dentro de você mesmo. Olhe para as suas atitudes, seu jeito de falar, como você está pensando, como você está agindo, seus sentimentos, quais são eles, forem. E vai para a presença de Deus: Senhor, eu tenho vivido desse jeito, falado isso, o Senhor aumenta meu coração. Eu estou mais triste do que alegre, que loucura é essa? O Senhor fala que o Senhor é a alegria da minha vida, é a força na minha fraqueza, e eu estou desse jeito. Então, queridos, nós vamos viver uma comunidade que um vai ajudar o outro. Tem um fraco na fé, você ajuda, estende a mão. Você está preocupado com aquele que não está vindo, você vai atrás dele. Você tem uma pessoa distante, ora pela pessoa, está longe, liga.
mas se aperceba das pessoas que estão à sua volta, porque Deus não esquece delas. Mas a igreja é o seu braço na terra. O abraço de uma pessoa que está afastada, distante, precisando de algo, é o abraço cristão do Filho de Deus. Deus envia os seus e te dá dons espirituais para isso, para que você vá na direção do necessitado. Então é preciso quebrar algumas barreiras que estão à nossa frente, porque eu tenho certeza que nesse exato momento Deus está falando dentro de você e nem está ligando para a barreira que você colocou, porque até o final desse culto isso vai cair em nome de Jesus. Você não vai voltar com essa barreira para casa. A palavra de Deus vai quebrar essa barreira na sua vida e você vai sair daqui liberto. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Vamos ler juntos aí na NVI. 42, 46 e 47. Diz assim, olha, vamos juntos? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que eles faziam? Louvavam a quem? A Deus. Eles sentavam à mesa para comer, gente, e louvavam a Deus. Engrandeciam o nome do Senhor. Gente, quer uma casa boa para você estar? É uma casa que você chega, que você já está chegando, já está recebendo oração, já está recebendo bênção, já está recebendo uma palavra. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Poxa, é uma promessa de Deus para nós. Eles partiam o pão de casa em casa e estavam adorando a Deus e Deus ia acrescentando pessoas à comunidade cristã. Por quê? Porque havia comunhão. E a comunhão, que ele está muito ligado àquilo que nós falamos já aqui. É a minha relação com Deus. A minha relação com o próximo é transformada pela relação que eu tenho com Deus. Então a barreira que é rompida à minha frente só é rompida porque tem alguém trabalhando dentro de mim, para que aquela barreira que está à minha volta caia por terra. Mas quem está trabalhando em mim é o Senhor dos Senhores. Louvado seja o Senhor. Amém? Então vamos partir para isso, para a comunhão. Imagine uma comunidade onde cada rosto reflete alegria, cada casa se torna um altar, e cada encontro é uma celebração da vida. Jesus não sonhou com templos silenciosos, mas uma família vibrante, cheia de amor, fé e comunhão. Amém? Uma família cheia de amor, fé e comunhão. É essa família que Deus sonhou. É essa família que Deus quer, queridos. Então qual é o desafio da minha vida e da sua vida? Senhor, eu quero fazer parte da sua família e quero a fé, a alegria e a comunhão. Eu quero viver isso. Eu preciso viver isso, Senhor. Senão eu e você vamos dizer, eu nasci para sofrer. Eu não nasci para ficar angustiado. Eu não nasci para viver perdido, desorientado, abatido, no montoro. As minhas vestes são vestes que estão sujas. Quantos aqui estão desse jeito? Quantos aqui foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo? Então, salmos. Começa a cantar salmos. Começa a dizer. Vamos? Um disso, vai, salmos, vai. Começa com salmos.
Pode ser aquele basicão mesmo, André. O Senhor é o meu? Não, só o André, gente. Segura a onda aí. André. O Senhor e nada. Aí alguém canta o hino. Pera aí, pastor Daniel. O senhor está entrando no negócio do André aqui. Pera aí. Não, se o senhor não vai cantar o hino, o senhor não levanta a mão não, Daniel. Deixa o outro cantar o hino. Deixa o outro. Ou canta o hino, senhor. Canta aquele hino que o senhor gosta. Qual que é? Aí você chega e diz assim, fala os salmos. Fala o salmo 23. Pode falar bem alto. O Senhor, nada me faltará. Então, diante do Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, que é o meu pastor e nada me faltará. A tua palavra escondi. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele, por ele, a turma pira o cabeção. Eu estou com a minha vida. E vai. Enche o coração, levanta a mão, cai no chão, aquela coisa. Ai, Senhor, que cântico espiritual, mexeu com a minha alma, mexeu com o meu coração. Assim, proclamamos. Agora você imagina, queridos, salmos, hinos e cânticos espirituais, assim declaramos ao Senhor a grandeza dele sobre a nossa vida. Agora imagina que você não consegue ler um salmo, você não consegue ver a grandeza do salmo, você não consegue cantar um hino, cânticos espirituais, está difícil. Por quê? Veja qual é a barreira. O que é que está na sua frente impedindo? Porque qualquer coisa que você tenha colocado é menor do que aquele que opera em você. Então ele merece que você continue salmos, hinos, cânticos espirituais. Assim seremos cheios da presença do Senhor. Amém? É um desafio nosso, gente. É o desafio da comunhão, é o desafio de sentar à mesa junto. Poxa, que alegria! Era partir o pão e ministrar o coração um do outro. Irmã Terezinha está contando no dedo. Contando nos dedos o dia que as irmãs vão descer lá para o litoral para uma festa na casa dela. Que festa? A festa da comunhão das irmãs. E não importa se é 1 hora, 2 horas, 3 horas. O que importa é salmozinhos e cânticos espirituais e balançar o mar lá no litoral, em Caraguá, na casa da irmã Terezinha lá. Meu Deus. Ela já está alugando um ginásio para os irmãos entenderem o negócio. Essa é a minha parte, a brincadeira. Mas vai brincando. Vai brincando que ele encara o negócio. Você vai ver lá o estádio, né, ô Marião? Poxa. Hã? Tem um perto? Ó. Se a irmã falar de novo, 1 semana antes as irmãs vão evangelizar o bairro lá. E no outro sábado elas vão só para pregar e falar da palavra. Olha só, as irmãs são doidas daqui. Não vi um amém aqui. Eu sei como é que é o negócio. Deixa eu no meu canto. Eu tenho minha leitura que eu faço 6 da manhã. E vou dormir às 10 da noite. Porque no dia seguinte eu tenho que trabalhar. Não vem que inventar essas coisas não, pastor. Eu estou meio louco da cabeça. Amém? Gente, a loucura do evangelho. Dormir pouco, trabalhar muito, pregar bastante, anunciar e ser renovado quando a sua força parece que não existe mais.
Quantas vezes eu fui dormir meia-noite, trabalhando na empresa, 6 da manhã saía, voltava 7 da noite, vinha para a igreja, visitava alguém, entrava na madrugada, mas às 6 da manhã eu estava renovado pelo Senhor. Caiu um pouco de cabelo, mas não tem problema, né? Há o desgaste natural. Mas, gente, a obra de Deus não destrói ninguém. Faça com sabedoria, com entrega, adorando ao Senhor. Mas faça. Não coloque barreiras que vão impedir a sua comunhão com o que Deus está querendo que você tenha comunhão. É o que está à sua frente que Deus quer usar. Salmos 133, verso 1. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Queridos, a vida de comunhão é um encontro diário com um propósito. A igreja primitiva vivia a fé com estilo de vida, não como um evento. Amém? Diga, comunhão não é um evento. É um estilo de vida. Eu decido viver ou não. Amém? A comunhão é isso. Eu decido viver ou não decido. É um estilo de vida. Não é um evento. Vamos fazer um café da manhã. É o nosso momento de comunhão. Não, isso é comunhão. A comunhão não precisa nem de comida. É que ela vem junto. Mas quando você está ali para engrandecer o Senhor e um edificar a vida do outro, querido, meu irmão, precisamos voltar nesse tempo dos apóstolos. Nós precisamos voltar na alegria, mas nem o Covid que plantou no seu coração a separação pode separar você dessa graça de Deus. Vamos voltar sim, abrir a nossa casa, vamos receber pessoas, vamos na casa de pessoas, vamos visitar, vamos orar, vamos abençoar vidas, porque é assim que os apóstolos ensinaram, de casa em casa, levando as boas novas. De repente a gente se vê preso dentro de casa, assistindo um stream, isso, faz aquilo, e não sai, nem para fazer um ato de comunhão com aquele que está precisando, querido. O WhatsApp não resolveu o problema da evangelização, só ajudou um pouco na comunicação, mas a comunhão é um abraço, é uma oração, é salmos, hinos, cânticos espirituais. Amém? Precisamos voltar nisso. Diga, precisamos voltar nisso. Abrir o nosso coração. É isso que nós precisamos. A comunhão acontecia lá no templo e nos lares, todos os dias. Hebreus capítulo 10, verso 25. Ele diz algo para a gente assim, olha. E não deixemos, o quê? Como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos em uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Olha só, queridos, e não deixemos de nos reunir como igreja. Quando a gente fala em reunir com a igreja, dá a impressão, sabe o que é? É que é só o ato de vir aqui. Mas a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Não é só o ato de domingo à noite, de terça-feira, ou de quinta-feira, seja que dia for, não é só isso. O ato da igreja é contínuo, porque ele é o corpo de Cristo. Então ele está dizendo aqui, não deixemos de nos reunir como igreja. Saiu da sua casa para ir em outra casa, vai como igreja. Reunir com outro, vai como igreja. Porque quando a igreja se reúne, há salmos, hinos, cânticos espirituais. E quem está operando? O Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, aí há o quê? Vida. Vida. Quer levar a vida para a sua casa? Leva a igreja para lá. A igreja inteira, pastor? Não, uma parte do corpo. Leva. Deixa Deus abençoar a sua vida e você ser abençoado, querido. Isso faz parte
da vida cristã. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Cada dia que passa, irmão, está mais próximo a volta do Senhor Jesus Cristo. Cada dia. Eu já conversava com o Diego um pouquinho, falando sobre a adoração da nossa vida. A gente adora a Deus dando o tempo da nossa vida para Ele. Sabe por quê? Porque o tempo nunca mais volta. Mas na presença de Deus o tempo tem valor. Você pode dizer assim, eu estou perdendo meu tempo. O Senhor está dizendo, eu estou ganhando o teu tempo. Amém? Você pode dizer, eu estou perdendo meu tempo, não vou fazer isso não. Você é perda de tempo. Reunião, coisa nenhuma, igreja, culto, e visita, que nada. Estou perdendo tempo. O Senhor fala, você está perdendo o seu tempo e o meu. O seu tempo vai passar. Não produziu nada para mim. Mas quando você perde o seu tempo para o Senhor, Ele diz, o seu tempo é meu tempo. Eu estou recebendo como adoração. Sabe por quê? Porque você está dando da sua vida. Exatamente, nós já perdemos da nossa vida. Começou 6h30 o culto, já são 7, já com 1h15, é isso? É isso, 1h e pouquinho nós perdemos da nossa vida. Quantos acreditam que perdemos a nossa vida nesse tempo? Raciocínio está lento hoje? Diga não, pastor. Não, pastor, nós estamos ganhando. Porque uma aparente perda para nós de tempo é um grande ganho na presença do Senhor, para a sua obra, para o seu projeto, para o seu sonho. Então, quando você faz a soma assim, eu perdi 1 hora da minha vida, aí o Senhor fala assim, você investiu 1 hora na minha vida, na minha obra. Eu falo, caramba, rapaz, você perdeu 1 hora da sua vida e fez tanto, mas esse negócio rendeu tanto na minha obra, então eu vou multiplicar o seu tempo aqui. Eu vou multiplicar o seu tempo aqui. Sabe como é que ele faz isso? Aquilo que você precisava fazer, ganhar, trabalhar e acontecer, em 10 anos ele faz em 5, em 2. Sabe por quê? Porque você está gastando a sua vida, e nem está olhando quanto tempo você está gastando a sua vida por Ele, para Ele. E Ele está olhando exatamente tudo que você está colocando para Ele, como adoração. Ele fala assim, rapaz, você está dando tudo da sua vida para mim, por que eu não vou também oferecer para você tudo que eu tenho para você? Para a sua vida, filho, para aquilo que você necessita. Rapaz, Deus está olhando para nós com aquilo que nós fazemos. Por isso que, nós vamos ver um negócio aqui chamado oferta aqui. Dá com alegria. O que é? Eu vou dar minha vida com alegria, eu vou ofertar o meu tempo com alegria. Sabe por quê? Porque Deus vai prosperando a tua vida em lugares que você não vê. Rapaz, quanto tempo a gente tem gasto na vida entregue para o Senhor. E tem coisa, a pastora Márcia sabe disso, quanta coisa chegou na nossa vida e chegou assim de baciada, que a gente nem esperava, mas Deus mandava no tempo que a gente precisava, querido. Isso não é negociar com Deus, é adorar a Deus com a sua vida, sem saber o que Ele vai fazer. Você entrega sem saber o que Ele vai dar, não fica negociando, faz o que tem que fazer. E lá no tempo dele diz assim, Deus me deu muito mais do que aquilo que eu pedi ou pensei. Ele fez. Agora é um mergulho, gente. É um mergulho. É o que Jesus chama de perder a vida. Então entenda isso, tudo que você vai fazer para o Senhor tem peso eterno. Tudo que você vai fazer para Deus, eu estou perdendo tempo, eu não vou fazer, ou eu vou fazer. Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo assim, estou te adorando, Senhor. Estou fazendo para o teu reino. Sabe o que isso traz? Salmos, hinos e cânticos espirituais. É adoração. Amém? Então não vamos fazer como aqueles que dizem, não vai na igreja nada, bobo. Esquece esse negócio.
Comunhão é bobagem. Hebreus está dizendo para a gente, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros para participar. Amém? Para participar, para a glória de Deus. Atos 2:42 ainda, na vida de comunhão, o que diz para nós? Depois eu disponibilizo esses bolos para você. Aliás, está lá no app daqui a pouco, tá? Até a meia-noite ele chega no app. Atos 2:42, eles, o quê? E a comunhão ao partir do pão e as orações. Vamos de novo? Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Rapaz, é muita espiritualidade nesses apóstolos aqui. Gente, os caras eram cheios de Espírito Santo, cheios de dons, salmos, hinos, cânticos espirituais. Os caras partiam o pão, visitavam as casas. Os caras estavam o tempo todo, parece que só vivendo as coisas de Deus. Aí você diz assim, mas eu não posso, pastor, viver o tempo todo as coisas de Deus. Então você está no lugar errado. Sabe por quê? Deus chamou para você entregar a sua vida, o seu caminho para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Trabalha com o Senhor, estuda com o Senhor, caminha com o Senhor, visita com o Senhor, esteja com o Senhor, adore o Senhor, busque o Senhor, jejue no Senhor. Faça tudo isso no Senhor. Amém? Isso não é para uma pessoa, quer dizer, é para todos nós. Eu queria sentir de você, sabe o quê? A alegria de estar sendo liberto nessa noite e dizendo, é isso que eu preciso. Pastor, é isso que eu preciso para mudar a minha vida. Minha vida pacata, está parada, não roda, pastor, travado o tempo todo. Está faltando alegria, está faltando coisa na minha vida. E o apóstolo está dizendo para a gente, volta a congregar, queridão. Volta a se reunir dentro do corpo, não fica longe do corpo, vai buscar a presença do Espírito Santo. Aquela barreira que está por fora, quebra ela por dentro, através do que está em você, que é o Espírito Santo. Amém? Tudo que nós falamos agora está ligado à vida em comunhão. Juntos. Agora que eu quero compartilhar alegria. Compartilhar alegria. A comunhão, ela gera generosidade e celebração. Amém? A comunhão, ela gera celebração e generosidade. Pessoas generosas, abençoadoras, que recebem bem. Pessoas com o coração aberto para abençoar. O inimigo tem fechado nosso coração. Ele tem trabalhado para fechar o nosso coração, fechar a nossa boca e fechar a nossa vida. Mas Cristo veio para nos libertar. Não tem como o mundo conhecer a luz de Cristo se nós não saímos na janela, querido. Põe a cara na janela, pelo menos. Acorda de manhã, janela fechada, porta fechada, garagem fechada, tudo fechado. Sorriso fechado, tudo amarrado, tudo amargo, tudo. Como é que o mundo vai ver a glória de Deus, o brilho de Cristo? Como é que ele vai ver a presença do Espírito Santo? Se eu estou vivendo desse jeito, tudo fechado. Abre, rapaz, deixa o sol entrar no apartamento. Deixa o sol entrar pela sua casa. Deixa o vento passar no meio dela para levar o ar antigo. Não vou nem falar de varrer os cantos, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo para você, querido, é que quando a gente quer receber bem alguém, a gente limpa a casa. Quando a gente quer receber uma pessoa bem, ainda que a casa esteja limpa, você sai caçando as coisas.
É uma meia que está num canto, um negócio que está no outro, você sai varrendo o canto, você passa um pó em um que você nunca passou na vida. Tira o pó, porque é o medo do que a pessoa vai falar, ou é o desejo de receber bem? Não é? Quero receber bem. Aí você tirou o pó de tudo, acertou tudo, limpou tudo e recebe mal. Não tem um salmo, não tem um hino e não tem um cântico espiritual. Só reclamação. Só tristeza e amargura, confusão, dissolução, frustração, desânimo, desespero. Vão mudar essa história. O dia mais importante da sua vida é hoje. O ontem já era. Se você está vivendo um ontem, você está perdendo a sua vida. Vive o hoje. Cheio do Espírito Santo. Está triste? Vai no Espírito Santo. Está com dúvida? Vai no Espírito Santo. Está com problema? Vai no Espírito Santo. E lê a Bíblia, e ora, e jejua, e lê a Bíblia, e ora, e jejua, e está no meio do corpo de Cristo, e jejua. Uma hora o senhor fala, rapaz, mas você está batendo demais aqui nessa porta. Sabe que eu estou até gostando da sua persistência de querer entrar na casa do Pai? Aquele que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Mas na porta de quem? Do Senhor. Pai, ô Pai, é o seu filho. Pai, estou aqui. E Deus diz assim, filho, você não está desanimando por nada, hein? Aconteceu esse negocinho em sua vida que você permanece cantando salmos, hinos, canções espirituais. Ô filho, só fez esse negócio que tá, mas você continua me amando, você continua me desejando, você continua me abraçando, você continua me buscando, independente das circunstâncias da sua vida. Filho, você está entendendo? Ele diz assim, esse é o filho que eu pedi para Deus. Deus está buscando filhos, queridos, que honrem o nome dEle, que reconheça a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder. Deus está chamando filhos, queridos, que mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias difíceis da vida, permanecem na presença dEle. Gente, a comunhão tem que trazer alegria. Todos nós temos momentos difíceis, de lutas, de dúvidas no nosso coração, ansiedade, sofrimento. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais aumenta a sua fé. A fé é crer no sobrenatural. A gente se decepciona porque o nosso braço de carne quer resolver tudo. Mas quando a gente começa a buscar mais a presença de Deus, nunca jejuei, então jejua. Nunca passei uma semana em oração, passe uma semana em oração. Nunca li a Bíblia uma semana inteira, não consigo. Leia a Bíblia a semana inteira. Comece a fazer o que você nunca fez. Perca a sua vida. Gaste seu tempo na direção da comunhão, porque ela vai trazer alegria. Amém? Deus não quer um filho abatido, não. A alegria do Senhor, o que é? É a nossa força. Não é porque Deus está alegre e a gente está forte, não, é porque Ele olha para a gente e vê a gente se fortalecendo nele. Então a gente se alegra, Deus se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força.
Ah, Deus está feliz, eu estou alegre, estou forte. Não. É o jejum, é a oração, é a palavra, é a comunhão, é viver como igreja do Senhor. Você vai se fortalecendo, o Senhor se alegra, porque Ele morreu por isso, para a nossa libertação. Amém? Diga, o Senhor morreu para me libertar. Deus quer te dar alegria. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo em meio aos nossos erros e falhas, Deus quer operar. Ele quer nos ajudar. Ele não vai te desamparar porque você deu uma derrapada. Ele quer restaurar a sua vida e trazer alegria de novo para o seu coração. Amém? A mesa era um lugar de cura, risos e fé. Jesus, quando trazia os discípulos para perto dele, trazia para ensinar, para ministrar. Coisas que iam trazer vida, transformação. Jesus chegava num lugar que tinha tristeza e ele fazia o quê? Transformava em alegria. Amém? Espera só um pouquinho. O que aconteceu? Aqui, linda. Amém? Então vamos lá, abre para mim aí rapidamente em 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Amém? Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem pois Deus com alegria. Beleza. Neemias 8:10, o que diz? Vamos lá? Lá a parte final já. Não se entristeçam. Por quê? Ofereça com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. João 15:11, o que diz? Quem quer a nossa alegria? Quem? Então diga para o irmão, o Senhor quer a sua alegria. Não, fale com convicção, o Senhor quer a sua alegria. Amém? O Senhor quer a sua alegria. Alegria no Senhor. Nós vivemos momentos, muitos momentos, momentos de perda, momentos de dificuldade, momentos de luta, todos eles fazem parte da nossa vida. Todos nós, gente. Nosso sentimento, nós somos humanos. É um sentimento que Deus colocou no nosso coração. Mas diante de qualquer sentimento, que Ele diz, enganoso é o coração mais do que tudo. Quem é que vai esquadrinhar o seu coração? O Senhor. Nem o nosso sentimento Ele quer que nos engane. Ele quer que, independente das circunstâncias da nossa vida, o nosso sentimento não engane que Ele continua sendo Deus. E Ele vai nos ajudar a atravessar, ainda que seja o Salmo 23, o vale da sombra da morte. Pois a sua vara e o seu cajado me consolam. Mesmo em meio às situações mais difíceis da vida, a vara e o cajado vão me consolar. Sabe o que é consolar? É assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, desorientado, perdido, as sombras, o medo, a angústia,
o sofrimento e tudo aquilo que me aflige, sabe o que ele faz? A sua vara acerta o meu caminho, e o cajado vem mais perto de mim. Filho, vem mais perto de mim. Se você está andando, está passando pelo vale e segue caminhando, Ele permite, você vai com Ele. Se em algum momento você começa a dar uma desviada pelo caminho, por alguma situação, a vara dele vem e te põe no caminho de novo. Ele coloca você. De repente ele viu que você começou a parar na estrada, ele fala: filho, vem aqui, traz para perto e caminha com você. Esse é o pastor das nossas almas. Ainda que a situação seja difícil, a gente tem que confiar que Deus sempre nos coloca no caminho das emoções certas ou da nossa estrada. E quando a gente se sente sozinho, Ele puxa a gente para perto dEle. E assim a gente é amparado pelo pastor das nossas almas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, o resultado natural do crescimento e salvação, um resultado que a gente tem da comunhão, o que é? A comunhão autêntica atrai as pessoas, como atraiu lá no Atos dos Apóstolos. O crescimento era obra do Espírito, não de estratégias humanas. Mas o Espírito Santo estava trabalhando na vida das pessoas. Os apóstolos estavam sob o poder do Espírito Santo. Então eu queria que você ficasse de pé nessa hora. E comece você que pode. E diga assim: olha, Espírito Santo, eu preciso do Senhor para conduzir a minha vida, para direcionar o meu coração, para encher a minha vida de alegria. A comunhão traz alegria. A comunhão, ela traz a restauração. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Amém. Olha a orientação. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. É um chamamento, gente. Cresçam na graça e no conhecimento. Não perca a oportunidade do que hoje a comunidade está oferecendo para você, querido. É tanto conhecimento, gente, tantas oportunidades que a gente vai deixando passar, vai ficando pelo caminho, a gente abandona. Começa um treinamento, para, começa outro, para. Colocamos tantas coisas para não fazer. Deixe o Espírito Santo usar a palavra de Deus para mudar o seu coração. Não tem como mudar o coração se não entrar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Tessalonicenses 1:3. 2 Tessalonicenses 1:3. Já estamos indo aqui para o final já. Irmãos, vamos juntos? Irmãos, aleluia. Amém? Vamos ler de novo? Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais,
e o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Então é motivo de se dar graças a Deus quando o amor está transbordando, quando a comunhão está crescendo, como a alegria está chegando, como o relacionamento entre os irmãos está acontecendo. É motivo de alegria. E é isso que o apóstolo está dizendo: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Como é justo, porque a fé de vocês, olha, a fé de vocês tem crescido cada vez mais. E o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Amém? Dê um abraço, irmão. Ô, irmão, dê um abraço nele. Ô, querido.